E eu gostaria de começar com a pergunta, Netzer. O básico. E o básico é: como surgiu o aramaico? E qual é a sua semelhança com o hebraico? Porque existe uma diferença, né? Pequena, mas tem. Bom, na verdade, não existe diferença na escrita. Existe diferença nas pronúncias, né? Porque aquilo que a gente chama, tudo se começou com os hieroglifos, né? Então, as escritas antigas eram através do símbolo. Então, aquele símbolo depois foi formando as palavras, as letras, tudo. Mas, por exemplo, o que a gente pega como paleo-hebraico, aí você vai lá e digita lá, pronto cananita. Aí você pega aquela escrita lá com paleo-hebraico, não muda nada, a escrita é a mesma. É a mesma. Só porque aí, quando o cara é judeu, ele fala paleo-hebraico. Como eu, assim, também entendo em coisa, já posso falar paleo-hebraico, pronto cananita. Como eu tenho hora, também uso o termo hebraico, para diferenciar o dialeto do judeu. Porque quando você vai ver a evolução do aramaico escrito usado pelos judeus, ele já fez parte até do Império. Ele Sim. já dominou até, por isso que muitas vezes as pessoas chamam a escrita quadrada de aramaico imperial, né? Então, quando você pega depois o surgimento do cirílico, que ele começou a desenvolver no primeiro lugar ali a escrita cirílica, foi na cidade de Unrai, que é a antiga Idésia. Mas antes de chamar Idésia, é Unrai. Aí, lá foi desenvolvida essa escrita do cirílico estranguela, que é o cirílico arredondado. Essa é a escrita mais antiga do cirílico. Aí depois veio o Serta, veio o Medirraia, depois veio o Jacobita, né? Então, aí deu Netzer, outros nomes. Netzer, Mas aí mas. a diferença de pronúncia, elas são grandes, muitas vezes. Por exemplo, Mor, em aramaico ocidental, significa senhor. Mar, em aramaico oriental, senhor também, né? Então, Moram, Nosso Senhor. Maram, Nosso Senhor. Aí, muitas vezes, o alfabeto, eles trocam o O, e tem vezes, o que acontece? Algumas regiões, o Yud é Ié, outras regiões é I, outras regiões Iá, né? Então, por isso que por que alguns nomes ficou Yu Hanan, Iá, Hu Hanan, que é a forma alongada, né? É, muitas vezes fica por isso aí, porque os dialetos locais do aramaico, muitas vezes no início da palavra, na forma final, conforme a hora no meio da palavra, pode mudar, né? Então, Mas o aramaico, ela pode falar. mas o início, que, no seu ponto de O vista, início, o o início início foi. O início das letras veio dos fenícios, dos né? fenícios. Os fenícios que desenvolveu a escrita, assim, mais perfeccionada. Mas se você pegar a escrita mesmo, o alfabeto, eles geralmente têm as tabuletas sumérias, né? Aí depois veio os hieroglíficos, também está entre os mais antigos do Egito, né? Aquele tipo de escrever por símbolo. Mas foi através desse símbolo que foi tornando as letras, né? Aí depois tudo se desenvolveu mesmo ali, mas mesmo veio pelos fenícios, né? Mas os fenícios também são o povo semita, né? Sim, mas a Todo dúvida, jeito. a dúvida é a seguinte: muita gente fala, porque foram os hebreus que criaram. Os hebreus Não, vêm de os Éber. hebreus, Ó, os hebreus, quem não, criou foi. os hebreus não, eles já pegaram o alfabeto pronto, Pronto, ok. né? Já pegaram o alfabeto pronto. Aí tem a outra vertente que fala assim: o aramaico veio dos arameus, que é da tribo de Arã. Pois é, aí ela já pergunta, igual, por exemplo, Abraham e Aram é irmão. Meu irmão. Será que Terá ensinou uma língua para cada irmão? Não, Não, então, você vai falar, você essa vai falar aramaico, e o Abraham aqui vai falar hebraico. pois é, isso. Por que que é? Porque depois cada um, quando se partiu, largou, cada um foi para as regiões. Então, é nada mais normal do que cada região começar a criar palavras diferentes. Isso é a Exato. evolução do aramaico. Então, o que que acontece? Quando Yaakov, no aramaico fala Yakub, quando ele foi fazer o pacto lá com o seu sogro, Iti,
Agora, na região dele ali, você vê que ele usou essa raduta, que até hoje no aramaico é utilizado para testemunho, né? E ele usou, parece que não sei se é Gilead, acho que é mais ou menos isso. Quer dizer, não é que Jacó falou em hebraico e Labão falou em aramaico, não. Não É tem porque ele como, usou né? o dialeto da região dele, porque como é que Jacó não ia compreender o dialeto celtique se a mãe dele foi criada junto com Labão, doido de criança, aí mãe dele não existe, É, né? Até Então, porque, que até nem aqui. porque as próprias escrituras estão lá dizendo que havia dialetos, né? Que nem quando chega o Candanga aqui em Goiás, chega falando umas coisas de lá, que a gente fala, mas o que é isso? Ela aprende lá. Depois que ela dá pinta, ele passa até a perder o costume e passa a falar mais o dialeto regional do nosso estado. Exatamente. Quando eu viajei para o Pará, mesmo direto, eu tinha que ficar perguntando o que ele está falando. O meu amigo já era Tipo isso. viajar para lá direto, o que quer dizer com isso? Mas nós tudo fala português, mas existia os dialetos regional, né? É. Por exemplo, lá no Nordeste fala oxente. Aqui no Rio Grande do Sul fala fala é, bate, né? Na Pois é, e verdade, o que acontece? O aramaico ele foi escrito da Peshita nessa língua. A gente fala aramaico emano, é aquela língua do homem comum, do dia a dia. O aramaico elevado, o árabe elevado, a gente chama de fusha, que é aquele aramaico todo doutor sabe. É que nem nós português aqui, se for olhar para quem. Escuta, você pega aquela ruela ali. Mas, peraí, ruela não vai entender o quê? Mas ruela no português clássico não é rua, entendeu? Ou seja, se a gente for utilizar o português clássico mesmo, nem eu sei. não, Ninguém sabe falar aí, não. ninguém sabe mais. Não. Que nem quando a gente vê naqueles do TikTok lá, agora tal, masculino diz, aumentativo diz. Aí o cara tá, nossa, mas eu errei tudo. Né? Por quê? Porque quando se for falar o português clássico mesmo, ele não sabe nada. Não sabe nada. Só E para. assim o aramaico usar, tem isso aí também. Ele é só mesmo para pessoas doutores. Aí eles são compreendidos só para quem tem estudo. Agora o árabe, mande, a língua do dia a dia do homem, né? É que nem aqui, nós fala trem, nós fala você e tal, daqui nós fala um dialeto comum mesmo, Um tirinho de grosseiro, né? espingarda. É lógico que entender de gramática, que senão como é que eu vou aprender outra língua? Se eu preciso de fazer essa transliteração, por exemplo, o equivalente à letra ret, não tem nenhuma na nossa língua. Qual a nossa língua que tem som de Não tem. qual? Né? Então, você tem coisa que então, você não tem. Aí é onde entra essas no rede, o rede eles põem K, né? É a que dá som de K, né? Mas não, porque, na verdade, não tem a transliteração para a nossa língua. Então fica claro que Não, o não existe aramaico. transliteração da letra rede para a nossa língua. Então fica claro aí que o aramaico era a língua universal até antes mesmo de Abraão. No caso da Torre de Babel, não. Sim, a gente se entende. Mas o que acontece? Os povos semitas, Eber, não estavam na confusão da Torre de Babel. Então, ali, o aramaico continuou ali pela linhagem de Eber, né? De Eber. Foi da onde depois nasceu Abraão, Papá, Isso. Aram, essas coisas, né? Então, a língua de Eber, que não estava envolvido na Torre de Babel, então o único aramaico que conservou foi dali, né? Positivo. Eles não estavam envolvidos na Torre de Babel. Eles não tiveram a língua deles confundida. Então, o dialeto falado antes do dilúvio é esse que a gente entende como aramaico. Como aramaico. Que aí as pessoas puxam sardinha para o hebraico e falam, não, o hebraico foi a língua de Adão. Mas aí você vai pegar aquelas palavras tudinho. Por exemplo, eu pego aqui o Tanar em aramaico e pega a Torá. Se eu fazer a leitura em hebraico, fazer a leitura do aramaico, você vai ver que é tudo. Quando as palavras não entendem que é igual, quando você vai observar é cognato. Só para a gente tudo finalizar igual. essa pergunta, alguns ainda, eu estou batendo nessa tecla do início para a pessoa entender realmente a questão do aramaico. Porque existe uma vertente que fala que o aramaico veio dos assírios.
que só, aliás, dos assírios, isso mesmo. Os assírios era arabeu, né? Assur. Esse nome vem justamente daí, né? Então, mas é como se fosse algo mais novo, compreendeu? Ah, não, vem dos assírios, é Não, algo mas mais não, novo. é porque geralmente, quando você pega esses nomes, além de Urrai, antes é chamado de Sirico, Urraiá. Aí a língua Urraiá. Aí qual que é? É a língua falada de Urrai. Então eles davam um tipo de nome, né? A Súria, era a língua suriana. Aí eles pararam de falar suriana. Aí fala Sirico. Então tem muitos nomes que eles foi deixado. E aí passou a ser popular, né? Assim. Aí por isso que muitas vezes as pessoas ficam confundindo, né? Mas a Síria, tudo simplesmente o aramaico sírico estranguela surgiu no norte da Síria, que é chamado de o aramaico oriental, enquanto o ocidental também faz parte da Síria, mas aí já vai para o ocidental, né? Então tinha, que nem no Brasil, o norte, o sul, né? Não, até mesmo Então, porque se vem algum estrangeiro para o Brasil que aprendeu português lá na terra dele, quando ele chega no Brasil, ele fala, cara, não sei nada. Porque ele vai comprar um pão na padaria, ele não sabe pedir, ele vai usar um português todo elaborado e o atendente ali não sabe o que ele está falando. igual, por exemplo, Pau Ionan mesmo, até ele falou sobre o nome dele lá na, na, onde a gente Bicho, debate lá. Foi na época do aramaico imperial que eles passou a adicionar a letra Nune nos nomes masculinos. Porque o nome Yonan quando você vê alguém escrito Yonan, é masculino. Yoná, feminino. Mas antes, definia pelo artigo, né? A, porque o artigo Ra, ele pode ser usado no feminino, no masculino, mas aí depois, do aramaico imperial para cá, que eles passou a adicionar a letra Nune nos nomes masculinos. É que nem você vê algumas histórias parecidas assim no grego, né? Aí já tem aquele negócio que eles gostam de falar, Iesous, Iesou, Yes, depende desse negócio de vocativo, né? Mas antes do aramaico imperial, eles não adicionavam a letra Nune nos nomes masculinos, não. Chegar lá mesmo, você vê, é que nem aqui, Joana. Você chega ali, eu tenho uma prima que chama Joana. Chega lá, a Joana. Aí eu também tenho um amigo que chama Joanas ali. É o Joanas, né? É o artigo que vai definir se é homem ou mulher, né? entendi. É isso. Mas no aramaico imperial era o artigo que definia. Aí depois do aramaico para cá, imperial, alguns nomes já passaram por essa mania de já colocar a letra nuno nos nomes masculinos. Tá certo.